Bom dia para todos os amigos do TikTok, do Kawaii, né, do YouTube. Meus irmãos, meus amigos, eu quero ler aqui um versículo da Bíblia no capítulo 14 de São João, no verso, capítulo 14, o verso 15 em diante, que diz assim: Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco. Amém? Pois bem, habita em nós. Que Espírito de verdade é esse que habita em nós? É o Espírito de Deus. O pai, quando ele se referia ao seu pai, era o Espírito que aqui ganhou o nome de Espírito Santo, que é o próprio Deus, Espírito Santo. E ele dizia: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras, é que fala as palavras. As palavras que eu falo não vêm de mim mesmo, mas sim daquele que me enviou, do Pai é que fala em mim. Então, às vezes a gente tem pessoas que às vezes não acreditam quando a gente fala: Deus falou comigo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. E muita gente não acredita que Deus falou conosco. Hoje, na época de agora, como mesmo diz a Bíblia, não tem profecia, profetas para levar a palavra assim, ficar, porque nós temos a Bíblia, o livro. Então, o livro é a nossa profecia. E mas Deus, aqui na Bíblia, não foi tirada a permissão de Deus se comunicar com as pessoas que desejam ter uma comunicação com Deus. Se a pessoa orar, não precisa, talvez não seja necessário nem que a pessoa esteja dentro de uma igreja, numa congregação, junto com um bocado de gente e tal. Mas se a pessoa lê a Bíblia, passar a ler a Bíblia sagrada, o livro sagrado, sempre procurar ler para conhecer as palavras da Bíblia. Hoje, meus irmãos, nós temos uma facilidade que temos a internet, que tem muitos vídeos divulgando a palavra de Deus. Então você que não tem costume de ler a Bíblia, de praticar de ler a Bíblia, leia e faça as suas orações diretamente a Deus, em nome de Jesus Cristo, que você vai alcançar esta bênção. Que Deus pode te mostrar, falar contigo de alguma forma, de alguma maneira. A Bíblia diz que José falava com Deus e Deus falava com José através de sonhos. Mas Deus falava com ele através de sonhos e a ele, Deus, através dele, dava a interpretação. Deus interpretava os sonhos de José, lá no Antigo Testamento, né? Então, tem muitas pessoas que se assustam ainda hoje. Mas Deus falou contigo? Sim, Deus pode nos ouvir. Como diz a música lá do cantor Roberto Carlos, que Deus pode nos ouvir. O Roberto Carlos tem uma música com o nome, o título, Quando Eu Quero Falar com Deus, né? E essa música do Roberto tem uma parte, uma frase que ele fala que Deus pode nos ouvir. E Deus pode nos ouvir. E não é assustador nós falarmos assim: Deus me falou certas coisas, Deus me disse isso, porque é um conselho. Deus é conselheiro e não a vinda de Jesus foi para que o Novo Testamento, a modificação do ensinamento do Velho Testamento para o Novo,
foi para que nós pudéssemos nos aproximar, mais pessoas pudessem se aproximar de Deus, conversar com Deus. Veja bem, agora, a pessoa tem que saber processar muito bem essas informações para que não se torne assim uma coisa escandalosa. Que nem sempre aquilo que Deus nos fala, nós devemos ficar espalhando para todos. Aquilo que Deus nos falou. Às vezes é uma coisa, uma relação íntima entre a gente e Deus. Só devemos falar para as pessoas aquilo que Deus manda que nos falemos. A Bíblia, ela pode ser lida e distribuída para as pessoas. A gente pode falar para as pessoas aquilo que Deus, que está escrito aqui, que Deus já nos orientou. No passado, nós podemos falar. Mas as coisas, naquelas conversas entre nós e Deus, só é permitido a gente falar aquilo que Deus permite. Sabe? Você tem que buscar essa sabedoria de falar para as pessoas aquilo que Deus te permite falar. Você tem que pedir para Deus, meu Deus, eu posso falar isso a fulano, a cicrano, a cicrano? Eu posso falar isso num vídeo? Gravar um vídeo desse que eu estou pregando a Bíblia, estou falando da Bíblia. Então pode dizer assim, eu posso falar isso num vídeo ou para demais pessoas? Porque às vezes não é correto. Às vezes aquilo que você recebeu de Deus é para você. Não é para mais e mais outras pessoas. Não é para você espalhar essas palavras, porque é uma coisa que é entre você e Deus. E a Bíblia aqui nos explica isto, nos dá esse entendimento de que Deus pode falar conosco. Deus pode nos auxiliar nas nossas dificuldades de entendimento, de entender as coisas, de nos livrar de às vezes ciladas e às vezes coisas desagradáveis, porque tem pessoas que não estão hábitas a conviver com o outro, com os outros. Tem pessoas que não têm habilidade de convivência. Pessoas que vai conviver com uma pessoa, daqui a pouco ela já está ofendendo a pessoa. Daqui a pouco ela já está querendo dominar a vida da pessoa. Então, essa pessoa não está hábito a viver com os outros. Ela está perdida em pensamentos. Não tem um pensamento firme, positivo. E a Bíblia, o Espírito de Deus nos dá esse pensamento positivo, para que a gente possa viver em comunhão, viver em paz. Quando ele, depois que ressuscitou, que apareceu para os apóstolos, ele falou a palavra, paz seja convosco, que significa, sejam unidos entre vocês, tenham união, tenham uma comunhão sadia entre vocês, paz seja convosco. Meus irmãos, esses versículos que eu queria ler para vocês, para que vocês meditem nessas palavras, e se possível, aquele que não tem costume de ler as palavras sagradas, leia, busque um acompanhamento, busque uma comunhão com Deus, uma aproximação com Deus para o seu próprio bem. Estamos numa época difícil, estamos em momentos difíceis, estamos na época dos sinais de Deus. Veja os acontecimentos que acontecem, naturais, né? E são coisas grandiosíssimas, assustadoras às vezes. Então, é o momento de orarmos a Deus, buscarmos uma aliança, uma aproximação com o nosso Criador. Deus abençoe a todos. Deus esteja avivando a tua mente aí, meu irmão. Faça isso.